Olá, vou conversar aqui hoje com a professora Cristina Dávila. A professora ela é graduada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia e atua na própria Universidade da Bahia como professora de Didática. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem, Sérgio? Prazer estar aqui, uma honra muito grande e Nossa, muito bom estar aqui. a senhora sabe que a Edmeia foi que indicou a senhora dizendo que a principal pessoa hoje da didática no Brasil é a Cristina Dávila. Edmeia é uma colega e é uma amiga maravilhosa. Não sei se chega a tanto não, mas é uma área que eu gosto e eu tenho me dedicado a essa área há mais de 30 anos. Eu conheço alguma coisa, mas Ótimo. a gente nunca sabe tudo, né? Exatamente. Eu tô trabalhando com esses vídeos por conta dessa nossa atual situação, que é a pandemia, onde os professores e alunos estão em casa e precisam passar alguma coisa. Então, pensando nisso, eu resolvi criar alguns vídeos para que eles possam vê-los e aí, a partir daí, entender melhor como é que é a educação usando a tecnologia. E aí, dentro desse contexto educacional, nós podemos admitir que a utilização de um aplicativo que foi construído com cunho social, ele pode ser considerado educacional? Olha, você está falando das redes sociais, né? Os Isso. aplicativos como WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Eu acho que eles são importantes, né? Aplicativos e ferramentas comunicacionais funcionam muito bem para isso, e no plano educacional, especificamente pedagógico, eles são potencialmente um suporte. Eu diria que eles não se constituiriam numa plataforma em si, né, de educação, mas que eles, de forma congregada, né, associada, eles poderiam ser utilizados de forma bastante significativa para a aprendizagem. E há diferentes maneiras de se utilizar o WhatsApp, mesmo o Facebook, etc. Né? O Facebook, por exemplo, né, que era o mais famoso, agora é o WhatsApp, Instagram também. No Facebook, por exemplo, você pode ter um apoio bastante importante, porque além do estudante ele poder colocar, como é que se diz, depositar tarefas solicitadas, ele pode estar agregando informações, ele pode estar levando links, né, outros, e, enfim, informações que sejam relevantes ao conteúdo da disciplina. Pode fazer, inclusive, diários também, diários compartilhados, pode haver compartilhamento de um trabalho em rede. A gente pode usar o Facebook como ferramenta assíncrona e assíncrona ao mesmo tempo, porque tem chamadas ao vivo também, isso é muito interessante, né? Tem a possibilidade no WhatsApp, isso eu tenho estudantes, orientantes que já trabalham nessa perspectiva, em que os diários compartilhados ou fotodiários também são possíveis de se fazer. No Instagram, você pode utilizar o History, por exemplo, né, como possibilidade de armazenar alguma experiência educativa que seja importante na sua disciplina. Enfim, eles podem cumprir diferentes finalidades. Eu acho que o importante é o professor lançar mão dos diversos aplicativos, né, que ele tenha acesso. O YouTube, por exemplo, eu tenho um estudante de doutorado orientando que ele está desenvolvendo um estudo justamente sobre a potencialidade do YouTube como um canal de aprendizagem e de formação no ensino de história, especificamente de história. E ele está usando a série televisiva Game of Thrones, né? Que é muito popular e muito interessante. Eu assisti por causa de Tarso, esse meu aluno. O YouTube
YouTube é uma ferramenta, ou é melhor dizendo, os especialistas nas tecnologias preferem chamar de interfaces, né? O YouTube é um canal muito rico, ele é muito interessante. Tanto ali você pode trabalhar com videoaulas, como também com vídeos conceituais. E eu diria, sobretudo, o aspecto mais importante é não perder de vista a questão da pesquisa. A internet, ela tem essa que é uma rede, né, de informações, né, que congrega informações no mundo inteiro. Ali, nesta rede, estão depositadas pelo menos 70% das informações produzidas. Isso eu vi no Manuel Caster, ele fala a esse respeito. Então, nós podemos entrar em todos os museus do mundo, né? Nós podemos visitar países, a geografia, a história local, ter acesso às melhores e também às piores informações. A grande questão, a meu ver, Sérgio, aí, é o professor, ele não perder, e a professora, não perder o seu papel como mediador. Ela, são os mediadores do conhecimento. Entre o aluno e o conhecimento se interpõe a figura do professor. As tecnologias digitais e as redes que estão ali, né, a partir dos anos 2000, principalmente, elas foram bastante incrementadas e hoje em dia não tem ninguém que nós conheçamos que não tenha acesso, pelo menos ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram. Então, elas são potencialmente interfaces significativas para a utilização como apoio ao trabalho pedagógico. Eu não tenho a menor dúvida, eu faço uso disso e trabalho com as redes, não só para a comunicação, como também efetivamente para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e didático. Dentro de uma perspectiva disciplinar, como poderia ser elaborado um desenho de planejamento de aula utilizando uma dessas ferramentas? O desenho didático tem um autor chamado Zabaus, eu não quero teorizar muito aqui, que é mais um bate-papo, né? Bacana, gente. Eu vi que nos seus vídeos, que são muito legais, ele sempre tem essa marca, né, do informal. Aí eu achei bem bacana isso. Mas tem um autor chamado Miguel Zabalza, né, um autor da área educacional, que fala em coreografia didática, que não é outra coisa senão desenho didático. Então, tanto no plano presencial quanto no online, ou na educação à distância, com o uso, né, das tecnologias digitais, né, a questão do online, o importante, como já falei, é que essa mediação que o professor vai fazer, ela rompa um pouco com aquele modelo tradicionalista, transmissional, né, da didática transmissível. Então, o professor, ele chega, ele reproduz o conhecimento, o aluno recebe, devolve ao professor e acabou, ele é o referente mais importante na relação ali. Acaba sendo um ensino muito referenciado na figura do professor. E o aluno acaba sendo o depositário das informações. No plano presencial, isso ocorre dessa maneira, desde que a universidade se instituiu como tal, lá no século XII, tal do academicismo, né? E tem muito da tradição iluminista, né? Do racionalismo acadêmico mesmo, né? E nós reproduzimos isso ao longo de séculos e, infelizmente, na educação à distância, muitos professores fazem também desta maneira, né? Eles passam a tarefa, um texto, normalmente a linguagem escrita, embora a gente esteja mergulhado numa sociedade imagética, né? Mais do que nunca, da comunicação, sociedade da informação e da comunicação. E, em seguida, manda um questionário, os alunos respondem aos questionários, devolve, a pessoa avalia e, às vezes, dá o feedback, às vezes não dá o feedback. Essa é uma tradição que, me parece, vem sendo reproduzida na educação à distância e a gente precisa romper com isso. Então, você me pergunta que desenho didático eu posso ter. A primeira coisa é problematizar o conhecimento, né? Para o aluno, o estudante, ele pensar sobre algum assunto, ele precisa ser
mexido, ele precisa ser mobilizado na sua estrutura cognitiva e, de alguma maneira, também sensível, né? Então, é muito importante que o professor ele trabalhe lançando perguntas, enigmas, problematizando o conhecimento, a fim de que o sujeito, o aluno, ele se sinta implicado e deseje responder aquela questão. Aquela grande pergunta, não é uma pergunta em si, mas uma questão que problematize aquele tema. A partir dali, dessa problematização, nesse desenho didático que eu vou estar te dando aqui, o professor ele deve entrar, evidentemente, que vão surgir dúvidas, né? O sujeito vai lançar, e não só na relação professor, um aluno, não, mas na relação com todos, é importante que essa mediação acabe se constituindo de forma compartilhada. A dúvida de um, portanto, um conflito cognitivo, vai se transformar em controvérsia coletiva. O professor tem que ser habilidoso para, de um desafio, ele transformar o desafio numa grande controvérsia. E aí, por exemplo, num fórum, eu uso muito a plataforma chamada Moodle, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem. No fórum, eu sempre começo o fórum, os alunos já leram aquele texto, estudaram o assunto, então eu lanço uma questão. Então, eles vão respondendo, os outros precisam comentar, então a relação passa a ser uma relação, uma mediação compartilhada, porque não só eu sou mediadora do conhecimento, mas também aqueles outros que acabam levantando outras questões também o são, acabam constituindo-se também como mediadores. Depois desse momento, dessa controvérsia, o professor, a professora vão entrar sempre no sentido de estar dirimindo dúvidas, porque ele também não pode levar a dúvida até o final, é importante que ele também responda. Então, o processo transmissional, ele deixa de ser aquela relação unidirecional e passa a se constituir numa mediação compartilhada, portanto, plurívoca. Relação todos, está todo mundo ali compartilhando o conhecimento que tem. E o professor, que deve saber mais que os alunos, é óbvio, senão ele não poderia ensinar, ele, a partir do momento que a problematização é coletivizada, ele deve trazer algumas respostas, dirimir dúvidas, inocular outras questões, outros desafios e outras dúvidas. A partir desse momento, o estudante ele vai estar se apropriando desse conhecimento de forma mais significativa e vai poder fazer aquilo que a gente vai chamar aqui, tomando aí de empréstimo de David Ausubel, a ideia de ancoragem, né? Ele vai, portanto, ancorar agora o novo conhecimento a uma estrutura anterior que ele já possuía, que é um conhecimento pregresso, né? Então, quando ele faz este link, é sinal de que ele está se apropriando de modo a transformar aquela estrutura anterior num conceito, numa ideia, num valor, enfim, numa nova aprendizagem. Então, as aprendizagens, elas são processos, evidentemente, pertencentes a cada indivíduo, mas elas se dão de forma relacional. Então, não tem por que eu continuar com a ideia de somente estar trazendo a informação na tentativa de estar depositando na mente do aluno. Paulo Freire fez uma crítica muito severa a esse respeito, chamando essa pedagogia de pedagogia bancária, né? Aquela em que o professor deposita a informação na mente do aluno. Isso nós já sabemos, nós conhecemos, precisamos superar essa metodologia tão secular e passarmos a entender o processo, principalmente no online, de forma interativa. Marco Silva fala muito de interatividade. Sair da ideia somente de interação, professor-aluno, e trabalhar nessa perspectiva do todos, né? Problematizando o conhecimento de modo que todos possam interagir com ele, né? E aí, então, você vai estar trabalhando a interatividade. Bem, no momento em que o sujeito faz esse link que eu falei da ancoragem do conhecimento, ele devolve a bola ao professor. Ele responde.
quer seja de forma adequada, não é, à expectativa que nós tenhamos a partir dos nossos parâmetros, quer seja de forma ainda faltando alguns aspectos, ou ainda não completo, ou de forma ainda difusa, cabendo ao professor, então, produzir sínteses e fazer com que este sujeito, o aluno, também produza sínteses. Então, ele sai, não sei se você percebeu, de uma perspectiva, de uma visão sincrética do conhecimento, seja ainda difusa, para uma visão de síntese. Ele percorre, ele faz toda uma curva no processo mediacional, na perspectiva problematizadora, na perspectiva construtiva de conhecimento, que não é exatamente construtivista, mas construtiva. Eu defendo uma perspectiva crítico-construtiva, né, que não deixa de lado a participação do sujeito, claro, de forma evidente, e também o seu potencial de criticidade, né, face aos determinantes que estão aí, que influenciam qualquer forma de produção do conhecimento humano. Fazer com que o aluno seja também protagonista, né, da educação dele, não é isso? Exatamente. Então, nós, no modelo troncular de ensino verticalizado, o protagonista é o professor. Nós já conhecemos isso. Ele fala, ele pergunta e ele mesmo responde, imagine. Quer dizer, quando o protagonismo passa a ser dos estudantes, esses estudantes deverão estar fazendo as perguntas, né? Mais importante até do que você estar fazendo as perguntas é fazer com que eles também te perguntem e possibilite essa rede. É justamente esse rizoma, essa perspectiva rizomática que a gente quer na sala de aula. Não só na sala de aula no presencial, mas também no online. E aí a utilização, por exemplo, no Moodle, que é uma plataforma muito interessante, é um ambiente virtual de aprendizagem, mas o Facebook pode ser um ambiente virtual de aprendizagem também, né? Pode se constituir como tal, né? É muito importante, portanto, que a gente, ao utilizar um fórum, ao utilizar um chat, a gente faça de modo que as pessoas sejam convidadas a se colocarem. E o professor passar a fazer tarefas criativas, não só aqueles questionários que ele vai responder e você vai corrigir, mas, por exemplo, você pode pedir aos alunos para criarem uma live, como essa que você está produzindo, né? Então, são tão interessantes e tão ricas sobre determinado assunto. Você pode pedir para que eles façam pesquisa no YouTube sobre variados temas. Você pode solicitar que o aluno, sobre determinado tema, utilize as tecnologias e faça uma animação, por exemplo, um filme, a partir de uma animação. Tem vários aplicativos, né, que são bastante funcionais, bastante interessantes. Você pode estar solicitando a construção de mapas conceituais, de mapas mentais, de verdadeiras cartografias do conhecimento. Hoje em dia eu tenho trabalhado muito com constelações. Gosto muito dessa ideia das constelações, né? Que ele pode fazer artisticamente, numa cartolina e tal, mas ele pode fazer usando as ferramentas mais sofisticadas que o computador e que a internet nos favorecem, né? E tem 1001 possibilidades. O que eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho que tem 16 anos, que está no ensino médio, e agora eles estão usando a modalidade do ensino remoto, né? Então, é aquela mesma carga horária presencial agora na educação à distância e online. Então, eles fazem aula de 1 hora e dão um intervalo, depois voltam. Mas eu não vejo mudar muito a perspectiva transmissional. Eu acabo de fazer uma lista de pontos para reunião de pais e mestres solicitando, e eu incluí justamente esse ponto, junto com outros pais, mas eu que incluí esse, dizendo, olha, é necessário mudar o plano didático-pedagógico, é necessário inserir esses meninos de forma mais inteligente na cibercultura, como pesquisadores, capazes de discernir sobre sites que são bons, daqueles que não são tão bons assim,
e serem pessoas criativas, porque eles fazem canais no YouTube, eles fazem tudo melhor do que nós. E a gente chega na educação online e repete a mesma tradição troncular, vertical, né? Isso eu acho que é uma grande perda, né? Eu penso assim que quando você utiliza um aplicativo que tem toda essa potencialidade, talvez a maneira de ensinar seja invertida. Eu posso, ao invés de levar o meu conhecimento para o aluno, eu conseguir identificar se aquele aluno já tem um conhecimento. Quando ele faz o filme, ele tem que marcar o tempo do filme, isso é matemática. O tema que ele vai abordar, ele vai precisar estudar. Então, eu posso, a partir de uma coisa que ele preparou, a partir dali, fazer novas colocações e perceber se realmente ele entendeu o conceito da coisa. Perfeito. O primeiro ponto, você perguntou sobre o design, né? Isso. Então, a coreografia, esse design, esse desenho didático, ele tem que partir sempre de uma problematização, mas não pode deixar de lado a sensibilização. Então, isso que você está dizendo, o que é que o meu aluno traz, é de fundamental importância. Ninguém chega na escola com a mala vazia, né? Todo mundo vem com uma história de vida, com valores, com conhecimentos, hipóteses, teorias sobre a sua disciplina, sobre o conhecimento, inclusive, que você vai abordar, independente de classe social, todo mundo tem uma ideia, tem uma noção. Então, o ponto de partida é esse fio, justamente buscar esse fio condutor no aluno para saber o que ele está trazendo ali naquela bagagem dele, né? Ele só vai poder ancorar um novo conhecimento nessa bagagem que ele leva. Ausubel chamou essa questão dessa bagagem de conceitos subsunsores, que são justamente aquelas noções sobre as quais a gente vai fazer com que ancore os novos conhecimentos, capazes de transformar os conhecimentos anteriores. Então, se eu não tenho conhecimento do que conhecem os meus alunos, fica muito difícil qualquer didática funcionar. Não tem milagre. É milagre. Ele vai poder até colar aquela informação, mas ele vai esquecer. Mas para ele aprender de forma significativa, ele vai ter que transformar antigos paradigmas, hipóteses, teorias, preconceitos, né, em novas definições. Né? A chave está na palavra transformação. Professora Cristina, poxa, o papo foi muito bom, passou o tempo muito rápido. Passou, voou, eu nem vi. Sinal que foi boa a conversa, né? É verdade. Bom, eu lhe agradeço por esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que o que a senhora disse, o que você falou, vai ser de muita utilidade para os meus professores aqui em Saquarema. Você na Bahia, eu aqui no Rio de Janeiro, através de tão longe, mas tão próximo, através de uma comunicação tecnológica. Tá vendo? Pois é isso aí. A gente tem que se reinventar em tempos também de pandemia. Você está fazendo muito bem a sua parte. Espero ter contribuído. Beijão, Sérgio. Agradeço muito pela participação. Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.